Salve minha gente! Sejam todos bem-vindos a mais um Bíblia para Preguiçosos. Eu sou Eric Camacho e no vídeo de hoje nós vamos encerrar a leitura do primeiro livro dos Macabeus. Então, se você está comigo ainda, por favor, assista o vídeo até o final, deixe o seu like, inscreva-se aqui no canal, tá? Clica aí em inscrever-se e no final do vídeo deixe um comentário bem interessante aí. Vamos ao capítulo 15, Aliança por Interesse. Antíoco, filho do rei Demétrio, enviou das ilhas do mar uma carta a Simão, sumo sacerdote e chefe da nação dos judeus, e a toda a nação. Este era o teor da carta: do rei Antíoco a Simão, sumo sacerdote e chefe da nação, e a todo o povo judeu. Saudações. Certos indivíduos, verdadeiras pragas, tomaram o reino dos meus pais. Agora eu estou querendo recuperar o reino para restabelecê-lo na situação em que antes se encontrava. Recrutei grande exército e equipei navios de guerra, pois quero percorrer o país e acertar as contas com aqueles que arruinaram a nossa terra e devastaram tantas cidades do meu reino. Agora, pois, eu lhe confirmo todas as isenções de impostos concedidas pelos reis, meus antecessores, como também todas as outras isenções que lhe foram concedidas. Permito a você cunhar moeda própria como dinheiro oficial do seu país. Jerusalém e o templo ficam livres de qualquer imposto. Todas as armas que você fabricou e as fortalezas que construiu estão sob seu controle e ficam em seu poder. Tudo o que você deve ao imposto real e o que seria devido daqui em diante fica cancelado para todo o sempre. Após reconquistar o nosso reino, homenagearemos você, o seu povo e o templo com honrarias tais que o prestígio de vocês alcançará toda a terra. No ano 174, Antíoco partiu para a terra dos seus pais. Os contingentes militares passaram para o lado dele, de modo que poucos ficaram com Trifão. Antíoco o perseguiu. Trifão, porém, fugiu dele e foi para Dora, cidade à beira-mar, pois estava vendo que a desgraça lhe caía por cima, porque suas tropas o haviam abandonado. Antíoco acampou perto de Dora, tendo sob o seu comando 120.000 soldados de infantaria e 8.000 cavaleiros. Cercou a cidade enquanto os navios a atacavam do lado do mar. Rodeou a cidade por terra e mar e não deixou ninguém entrar nem sair. Nova dependência. Enquanto isso, Numênio e seus companheiros chegaram de Roma, trazendo cartas para os reis dos vários países. Nelas se dizia: de Lúcio, cônsul dos romanos, ao rei Ptolomeu, saudações. Vieram até nós como amigos e aliados alguns embaixadores dos judeus, enviados pelo sumo sacerdote Simão e pelo povo judeu, a fim de renovar nossa antiga amizade e aliança. Trouxeram um escudo de ouro pesando cerca de 600 quilos. Quisemos escrever aos reis dos vários países, a fim de que não lhes causem dano algum, nem façam guerra contra eles, contra suas cidades e seu território, nem se alinhem com os inimigos deles. Achamos conveniente aceitar o escudo que eles nos ofereceram. Portanto, se alguns indivíduos perniciosos fugirem do país deles para o seu, vocês deverão entregá-los ao sumo sacerdote Simão, para que ele os julgue de acordo com a sua própria lei. Escreveram a mesma coisa para o rei Demétrio, para Átalo, Arirates, Arsaces e para todos os países, para Sampsames, Esparta, Delos, Mindos, Siciônia, Cária, Samos, Panfília, Lícia, Siciônia, Cária, acho que já li isso. Samos, Panfília, Lícia, Halicarnasso, Rhodes, Facelis, Cos, Cide, Árados, Górtina, Cnido, Chipre e Cirene, e mandaram uma cópia dessas cartas ao sumo sacerdote Simão. A verdadeira intenção dos poderosos. O rei Antíoco mantinha o ataque contra Dora na parte nova da cidade, atacando-a com seus batalhões e construindo máquinas de assalto.
cercou Trifão de maneira que ele não podia sair nem entrar. Simão mandou 2.000 homens escolhidos para lutarem sob o comando de Antíoco, além de prata, ouro e muitos equipamentos. Antíoco, porém, não aceitou. Ao contrário, deixou de lado tudo o que antes tinha combinado com Simão, rompendo com ele. Mandou-lhe Atenóbio, um dos seus amigos, para conferenciar com ele e dizer: vocês tomaram Jope, Gázara e também a fortaleza de Jerusalém, que são cidades do meu reino. Arruinaram suas vizinhanças, provocaram enorme desgraça por todo o país e tomaram muitas cidades do meu reino. Agora, entreguem as cidades que vocês tomaram e também os impostos sobre os lugares que vocês dominaram fora do reino da Judéia. Caso contrário, me darão em troca 17 toneladas de prata e mais 17 toneladas como indenização por danos e prejuízos, e pelos impostos das cidades. Senão, faremos guerra contra vocês. Atenóbio, o amigo do rei, chegou a Jerusalém e aí pôde ver o luxo em que Simão vivia, os talheres de ouro e prata, o rico mobiliário, e ficou admirado. Transmitiu a Simão o recado do rei. Simão respondeu: não tomamos terra de ninguém, nem nos apoderamos do que não era nosso. Somente recuperamos a herança de nossos antepassados. Dela, por certo tempo, nossos inimigos se haviam apoderado injustamente. Apenas aproveitamos a oportunidade que tivemos de recuperar a herança de nossos antepassados. Quanto a Jope e Gázara que você reclama, elas eram fonte de mal-estar para o nosso povo e o nosso país. Contudo, pagaremos por elas 3,5 toneladas de prata. Atenóbio nada respondeu. Furioso, voltou para junto do rei e contou-lhe tudo, falando do luxo de Simão e de tudo o que havia visto, e o rei ficou enfurecido. Novas dificuldades. Trifão conseguiu embarcar de navio e fugir para Ortósia. O rei nomeou Sendebeu como comandante-chefe do litoral e confiou-lhe as tropas de infantaria e cavalaria. Mandou-o acampar nas proximidades da Judéia, reconstruir a cidade de Quedron, fortalecer suas portas e iniciar a guerra contra o povo, enquanto o rei perseguia Trifão. Sendebeu acampou perto de Jâmnia e começou a provocar o povo a invadir a Judéia, fazer prisioneiros e matar. Reconstruiu Quedron e nela instalou a cavalaria e a infantaria, para que fizessem incursões e patrulhas pela estrada da Judéia, conforme o rei lhe tinha ordenado. Capítulo 16. Nova liderança. João deixou Gázara e foi contar a seu pai Simão o que Sendebeu estava fazendo. Simão chamou seus 2 filhos mais velhos, Judas e João, e lhes disse: eu, os meus irmãos e toda a família do meu pai, combatemos os inimigos de Israel desde a nossa juventude até hoje, e com o nosso esforço conseguimos libertar Israel muitas vezes. Agora, porém, estou ficando velho, enquanto vocês, pela misericórdia de Deus, estão em idade madura. Ocupem o meu lugar e do meu irmão e saiam para combater em favor da nossa nação. Que Deus os ajude. João escolheu no país 20.000 homens de infantaria e cavalaria e foi com eles enfrentar Sendebeu. Pernoitaram em Modim, levantaram-se de madrugada, saíram para a planície e viram o enorme exército de infantaria e cavalaria pronto para enfrentá-los. Entre os 2 exércitos que estavam para se enfrentar havia um rio. João acampou com seu exército bem na frente do inimigo. Percebendo que seus soldados estavam com medo de atravessar o rio, ele atravessou primeiro. Vendo isso, os soldados também atravessaram. Então ele organizou o exército, colocando a cavalaria no meio da infantaria, porque a cavalaria do inimigo era numerosa demais. Tocaram então as trombetas. Sendebeu e seu exército foram derrotados. Caíram muitos feridos entre eles, e os que conseguiram escapar fugiram para a fortaleza. Nessa ocasião, Judas, irmão de João, ficou ferido. João perseguiu o exército de Sendebeu até chegar a Quedron, que fora reconstruída por Sendebeu.
Alguns fugiram para as terras que existem ao redor de Azoto. João incendiou a cidade, causando 2.000 baixas para o inimigo. Depois João retornou em paz para a Judéia. Ambiguidade do poder. Ptolomeu, filho de Ábubo, tinha sido nomeado comandante da planície de Jericó e possuía muita prata e muito ouro, pois era genro do sumo sacerdote. Enchendo-se com ideias de grandeza, quis tomar a posse do país e começou a tramar a morte de Simão e seus filhos. Simão estava inspecionando as cidades do interior do país, ocupando com os problemas administrativos delas. Chegou a Jericó acompanhado dos filhos Matatias e Judas, no ano 177, no 11º mês, chamado Sabate. O filho de Ábubo, que planejava uma traição, os recebeu na fortaleza chamada Doc, que ele próprio tinha construído. Ofereceu-lhes um grande banquete, colocando aí alguns homens de emboscada. Quando Simão e seus filhos já estavam embriagados, Ptolomeu e seus companheiros se levantaram, puxaram de suas armas, atacaram Simão na sala do banquete e o mataram, juntamente com seus 2 filhos e alguns da sua comitiva. Assim, Ptolomeu praticou um grande crime, pagando o bem com o mal. Em seguida, Ptolomeu escreveu ao rei contando o acontecido e pedindo que ele lhe mandasse tropas a fim de ajudá-lo a tomar o país e suas cidades. Mandou outros a Gázara para eliminar João. Enviou cartas aos generais, convidando-os a passarem para o seu lado, com a promessa de lhes dar prata, ouro e presentes. Mandou outros, enfim, tomar Jerusalém e a montanha do templo. No entanto, alguém foi correndo contar a João em Gázara que seu pai e seus irmãos tinham sido mortos e que Ptolomeu tinha mandado matá-lo também. Ao ouvir isso, João ficou muito perturbado. Prendeu os homens que foram para matá-lo e mandou executá-los, pois ele sabia que estavam atentando contra sua vida. Os outros atos de João, suas guerras e suas proezas que praticou, a reforma das muralhas que executou, tudo o que ele fez está escrito no livro das atas do seu sumo sacerdócio, a partir de quando ele se tornou sacerdote no lugar de seu pai. Muito bom, terminamos aqui então a leitura de mais um livro, já são 578 páginas, agradeço a você que teve a paciência de acompanhar até aqui comigo. Estamos ainda longe de terminar, mas com fé em Deus conseguiremos terminar a leitura de toda a Sagrada Escritura. Peço a Deus que te abençoe, continue firme aqui comigo e a gente se vê no vídeo de amanhã, quando iniciaremos o 2º livro dos Macabeus. Um grande abraço e tchau!